Olá, estamos no ar com mais um programa Mais Saúde, da ACOM, Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste de Minas. Quais os benefícios de se procurar um psiquiatra para uma consulta? Quais as intercorrências mais comuns? Essas e outras perguntas vão ser respondidas pelo Dr. Fabrício Santiago, psiquiatra da ACOM, agora no programa Mais Saúde da ACOM, contra o câncer pela vida. Pois bem, estamos aqui hoje com a presença do psiquiatra Dr. Fabrício Santiago. Seja bem-vindo e eu gostaria que você se apresentasse para nós. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, Plínio. Sou o Fabrício, o psiquiatra da ACOM. Tenho a minha formação, sou médico, minha formação, a graduação na UFMG e a especialidade em psiquiatria no Rio Grande do Sul. Há um ano eu já estou desenvolvendo esse trabalho aqui na ACOM com um ambulatório de psiquiatria, que é um foco na saúde mental dos pacientes com câncer. Certo. Dentro da ACOM, qual o trabalho desenvolvido pela psiquiatria na instituição? Então, Plínio, esse trabalho ele consiste primeiramente eu vou receber os pacientes encaminhados dos colegas oncologistas ou do próprio equipe de psicologia, porque identificaram alguma situação, algum desequilíbrio emocional, alguma situação que não está permitindo que o paciente se sinta bem e que isso pode, porventura, atrapalhar o segmento dele no tratamento oncológico. Então eu recebo esses pacientes em consultas agendadas e vou estabelecer o atendimento. Nesse atendimento eu vou diagnosticar os transtornos e realizar o tratamento, geralmente, a maioria dos casos, com psicofármacos, que são as medicações, E associado também, às vezes o paciente já vem, ou eu mesmo determino a questão do paciente quando precisa de psicoterapia, que eu também posso encaminhar para o colega psicólogo, Esse trabalho, que consiste? O paciente ele vai chegar com as doenças, as principais intercorrências que eu atendo aqui no caso da ACOM são as depressões e os transtornos de ansiedade, São transtornos que estão acometendo as pessoas. Por exemplo, a depressão, ela traz uma angústia enorme, de forma que incapacita a vida da pessoa, vem pensamentos ruminantes de que ela não vai ter capacidade de conseguir continuar com este tratamento, que a vida não vale mais a pena, que ela se sente triste, desmotivada para fazer as coisas que até então ela gostava de fazer. Identificando isso, diagnosticando a depressão, eu vou realizar o tratamento e geralmente com boa resposta. A importância desse ambulatório é que a gente consegue ter esse acompanhamento horizontal e perceber que o paciente ele responde-se ao tratamento, com boa melhora do humor, do quadro de humor. No caso da ansiedade, é muito comum também a ansiedade generalizada e transtornos de pânico, geralmente é o que a gente atende aqui na ACOM, que são aqueles medos, preocupações, no caso da ansiedade generalizada, que são preocupações recorrentes, tensão muscular, que a pessoa ela fica preocupada muito com o futuro, o que vai ser em relação ao tratamento, se vai ou não vai dar certo, só que isso gera uma angústia enorme, persistente. No transtorno de pânico já é algo mais agudo, com sofrimento intenso, mas que dura poucos minutos. Isso também é abordado durante os atendimentos e passado as medicações para trazer um alívio para que, inclusive, o paciente ele consiga realizar o acompanhamento. Tem muito paciente que chega, é interessante, que às vezes ele não consegue se submeter a um exame necessário para o diagnóstico do câncer. Por quê? Por causa do grau de ansiedade, que ele fica com medo, vai dar alterado, como que vai ser isso? Então, sim, percebo que quando inicia a medicação e diminui esse nível de estresse, de ansiedade, o paciente ele consegue seguir o protocolo previsto pelos colegas. Então ele faz os exames, ele consegue receber as medicações, o tratamento quimioterápico, radioterápico, de uma forma mais serena e concluir assim o objetivo que é o tratamento. E no dia a dia, o paciente que chega com um transtorno emocional, a depressão, como ele recebe esse tratamento e de que maneira influencia no seu dia a dia, na melhora do paciente em si? Identificando o transtorno, diagnosticando, eu vou indicar as prescrições medicamentosas.
iniciada a medicação, no início pode haver algum problema, algum efeito colateral, né? Mas com o tempo o paciente se adapta à medicação e ele vai percebendo ao longo dos dias e algumas semanas que o tratamento está fazendo efeito. O que é um remédio fazer efeito? Ele vai percebendo que está menos triste, ele tende a voltar para a rotina dele. As coisas que eram muito pesadas fazer, ele começa a conseguir a desenvolver, sente-se menos ansioso. Um aspecto importante que quando o paciente é encaminhado, as alterações que existem na depressão, a questão da insônia, transtornos de sono, né, que é até uma das causas que a pessoa ela pode pensar quando eu devo procurar um psiquiatra. A questão do sono, desajuste na alimentação, ou a pessoa ela perde o apetite, o sabor dos alimentos, né? Então essas situações todas elas serão tratadas e o paciente ele volta com um relato positivo. Doutor, já estou dormindo melhor, né? O sono eu acordo mais descansado, estou com vontade de fazer as minhas atividades. O apetite voltou, é muito comum, associado à quimioterapia, o paciente ele perdeu o apetite pelo efeito mesmo das medicações e pelo transtorno também de ansiedade, depressão. E com o tratamento medicamentoso na psiquiatria, o paciente ele volta com esse relato positivo, que já está se alimentando melhor, não está tão dificultoso realizar a rotina do dia a dia, né? Uma grande situação é que tem o estigma em relação ao tratamento psiquiátrico, quando procurar ou não procurar, eu tenho que ir mesmo no psiquiatra, às vezes é uma solicitação até dos colegas oncologistas para os seus pacientes, e eles ficam na dúvida, com receio, eu vou ou eu não vou a este médico, né? No entanto, a importância de ir no psiquiatra é para a gente fazer um diagnóstico e iniciar o tratamento enquanto antes. Por quê? A depressão ela é uma doença e a ansiedade ela vai fazer desajustes biológicos. Esses desajustes eles vão afetar o corpo inteiro. Então não é algo da psicologia, não é coisa da sua cabeça, são sintomas graves, intensos. Não é você chegar e falar para o paciente assim, você tem que ter mais força de vontade, você tem que se esforçar mais para sair desse quadro. Isso é o que você não deve fazer em relação ao paciente que está com transtorno psiquiátrico. O que ele precisa é buscar uma orientação, uma ajuda de um profissional, especialista, no caso o psiquiatra, e iniciar o tratamento. Porque com o tratamento ele vai conseguir aos poucos, né, no contínuo, sair desse quadro que lhe acomete tanto, né, que lhe angustia, né? Lembrar que a depressão ela é diferente da tristeza. Todo mundo fica triste por algum motivo. Perdi um ente querido, recebi uma nota ruim no meu curso, uma avaliação negativa de um chefe, só que a tristeza ela vem e passa. A depressão, ela na realidade, ela vai habitar o seu corpo, de forma que vai ser muito difícil você realizar as atividades. Então, é difícil tomar banho, atividade simples. Um telefone tem que atender? Não consigo. É preciso de sair de casa para resolver algo? Não vou sair de casa. A tendência é ficar cada vez mais isolado, cada vez mais triste, evitando as pessoas, né? E os pensamentos eles começam a se remoer. Isso é um fato importante para se destacar, que na depressão o que existe, as alterações de pensamento, são alterações que a pessoa ela começa a ter pensamentos negativistas, pessimistas, no sentido de que ela acha que ela não é capaz, que ela é culpada de alguma coisa e que não tem saída da vida dela, de forma que ela vai se afundando cada vez mais, né? Verdade. Como transformar um negativo em positivo? A função do psiquiatra, de fato, seria algo semelhante a isso. Sim. E como a família pode fazer o mesmo em casa, ou a sociedade? Sim, Plínio, essa pergunta ela é muito importante porque isso não cabe só à questão do médico psiquiatra, mas é um conjunto, né? Eu percebo que a resposta ao tratamento ela se dá melhor quando há um acolhimento da família, um acolhimento da sociedade, né? Quando eu tiro aquela pressão de que é uma falta de caráter ou que é um problema que o paciente parece querer estar naquela situação, eu tiro esse peso do paciente. E quando há esse entendimento, né, esse acolhimento da família e da sociedade, as pessoas estão juntas acolhendo e ajudando o paciente no processo de melhora. Então, sim, a gente vai tirar do negativo, que seria a tristeza, e levar para a questão do positivo, que seria a ausência de sintomas, a remissão dos sintomas. Trabalho muito isso em relação aos meus pacientes aqui na COM.
Eu atendo o paciente, mas eu sempre converso com o familiar para justamente destacar essa importância. Uma situação importante é a depressão, quando ela vem grave, ela pode vir associada com pensamentos de morte, pensamentos suicidas, né? A pessoa ela não quer morrer, mas a situação está tão intensa e a depressão tão grave que vem esses pensamentos. Ela fica com vergonha, às vezes, de comentar isso. Na consulta, neste ambiente de tratamento, ela acaba comentando e, neste momento, vou fazer a intervenção com os familiares, né? Para eles estarem próximos, se responsabilizarem pela medicação, né? Ajudar o paciente a lembrar dos horários dos remédios para que tenha uma eficácia. Não adianta prescrever um remédio e não ter adesão, tomar no horário, e a família ela vai ajudar nesse suporte, né? Porque eu estou aqui no ambulatório, é um momento do atendimento. Só que o paciente ele tem a vida dele, a rotina, é muito intensa essa rotina do tratamento do câncer, é muita demanda de atendimentos, o paciente ele vai no nutricionista, ele vai no psicólogo, ele vai nas consultas com oncologista, ele tem exames, então é uma dinâmica muito estressante e intensa. A família e a sociedade, no caso a questão da ACOM, ela ajuda nisso, proporcionando ao indivíduo se organizar nessa situação, mostrando que nós estamos junto com ele, né? Um fato até interessante que uma paciente descreveu em consulta aqui na ACOM foi que no início, quando descobre o diagnóstico de câncer, que inicia o tratamento, todo mundo quer ajudar. Aí a família, todo mundo ligando todo dia, vem acompanhando no tratamento. À medida que o paciente ele vai melhorando, parece que a família vai se relaxando e fica mais segura. Não, então ele está tudo bem, ele já pode ir à consulta sozinho. E é uma queixa prevalente no consultório, os pacientes. Doutor, eu sempre pergunto, veio com quem? Porque eu sempre atendo, às vezes, o paciente sozinho, depois chama a família, e aí eles falam, hoje eu vim sozinho. E se queixam desse fato. Minha família não me liga, às vezes passa uma semana sem me ligar, é porque eu estou melhorando, mas eles não estão mais presentes. Então é importante a gente destacar isso para a família, né, e a sociedade num todo, seguir com essa questão de estar próximo, cuidados básicos, atenção, conversar, que isso é tão importante quanto o tratamento que a gente faz aqui em relação à medicação. Né? Não tem uma situação que é mais importante que a outra. Se destaca no quadro agudo, o remédio ele é importante, sim, porque vai resgatar o paciente do quadro agudo. Só que a manutenção, o suporte da família, ele é um contínuo. Eu não posso começar e parar e achar que está tudo bem. Isso é uma queixa. Muito, muito importante isso daí. É importante olhar isso aí. Sim. Doutor Fabrício, a gente vai fazer um pequeno intervalo neste momento, agradecendo a audiência de todos durante o programa. A gente volta daqui a pouco com o programa Mais Saúde da ACOM, contra o câncer pela vida. Com sua ajuda, muito já se fez. Gratidão. E temos mais desafios. O Centro Oncológico da ACOM funciona a todo vapor. Já foram realizados mais de 20 mil atendimentos. O Centro Oncológico da ACOM melhorou e muito a vida da gente. Temos aqui os melhores profissionais e sem pagar nada por isso. Com sua ajuda, o mamógrafo já foi adquirido. Nossa próxima meta é conseguir um tomógrafo e um ultrassom. Continue nos ajudando a vencer mais este desafio. Gratidão a você. Gratidão ao Centro-Oeste CAP. Estamos de volta com o programa Mais Saúde da ACOM, contra o câncer pela vida. Hoje com a presença do psiquiatra Fabrício Santiago. Doutor, é possível saber quando procurar um psiquiatra? Sim, essa pergunta eu vou estendê-la para os demais pessoas, o público, né, da sociedade inteira, não focando só a questão oncológica do paciente aqui da ACOM, né? Nós temos alguns sinais que determina isso quando eu tenho que ir no psiquiatra. É interessante ressaltar que é muito fácil a gente quebrar uma perna, ter uma gastrite e procurar um médico, né? Isso é claro, sintomas objetivos, né? Agora, quando se a desrespeito da saúde mental, fica aquela dúvida, o que eu vou fazer, quando que eu vou, onde que eu vou, né? Se eu estou com uma dor de dente, eu vou no dentista. Agora, eu estou com um sofrimento, uma angústia, o que é isso? O que eu tenho que fazer? Não é? Aí existem alguns sinais para eu saber quando que eu tenho que ir num profissional especializado, que é um psiquiatra.
né? A gente tem essa dificuldade de saber, justamente pela dificuldade, eles têm o estigma em relação ao psiquiatra, né? Mas muitas vezes porque também as pessoas, elas de fato, elas não sabem do que ela sofre, para onde ela tem que ir. No caso, por exemplo, dos transtornos de ansiedade, é muito comum a pessoa ela ter tremores, dor no peito, e aí ela vai na urgência porque ela acha que ela está infartando, ela tem um problema de coração, ou ela vai no urologista porque ela tem aquela urgência miccional, mas se trata de um quadro de ansiedade. Então ela vai em vários outros especialistas até chegar no psiquiatra. Mas existem alguns sinais que eu vou destacar aqui para a gente saber quando que eu vou a um psiquiatra. Um dos pontos que eu já falei é a questão do sono e da alimentação, né? A gente ter dias em que a gente não dorme por estar preocupado, tudo bem. Agora, ter crises de insônia, que eu passo dias sem dormir, né? E que isso afeta no outro dia a minha produtividade, isso é um alerta. Deve procurar um psiquiatra. A mesma coisa a questão do apetite. Perder o apetite, não sentir o sabor dos alimentos, a graça de se alimentar, né? Trazendo alterações de peso também. Isso que se alonga pela semana também é um indício que eu tenho que buscar um especialista, um psiquiatra, né? As oscilações de humor. Eu posso ter reações normais dos contratempos do dia. Aquilo que eu falei em relação ao chefe, dar um feedback negativo, uma prova que eu não fui bem, um término de relacionamento, eu posso ficar triste. Mas se as minhas reações elas são exacerbadas, elas são mais intensas do que o esperado, né? Reações de raiva ou intensas reações de humor, que a pessoa ela chora de uma forma descabida pela situação, isso também é um indício que me leva a pensar, eu estou precisando de uma avaliação com um especialista, né? Então, crise de raiva, irritabilidade, as impulsividades também, a questão do transtorno de alimentações, não era assim, começa a se alimentar de uma forma compulsiva também, e a questão dos transtornos de dependência, né? Que dependências químicas, álcool, cigarro, a questão das outras drogas também, são situações que vão levar à doença física, né? E vão comprometer o indivíduo, talvez até por um outro quadro psiquiátrico associado. As pessoas, inicialmente, algumas, elas tentam fazer o tratamento, eu não estou dormindo, eu vou ingerir uma bebida que relaxa e aí eu vou dormir. Quando vê, ela está num problema de dependência, mas o problema inicial é o quadro de insônia. Então, essas situações são um sinal que eu tenho que procurar a ajuda de um especialista, no caso, um psiquiatra, né? Nesse sentido, quais os benefícios de um tratamento com um psiquiatra diretamente para quem está fazendo o tratamento, seja um paciente, seja uma pessoa comum? Benefício de um tratamento, né? Lembrar que o tratamento agudo, ele é não só para tirar os sintomas, né? Tirar a pessoa daquele sofrimento, seja ele qualquer sofrimento, né, de tristeza, ansiedade, e também melhorar a questão da funcionalidade. Lembrar que a maioria dos transtornos psiquiátricos, eles são diagnosticados quando leva a pessoa à disfuncionalidade. Então, dá comprometimento no trabalho, ela não consegue trabalhar, ou mesmo nas relações, ela não consegue se relacionar, né, manter um relacionamento afetivo pelo quadro depressivo, ansioso ou de impulsividade. Então, o benefício de um tratamento com o psiquiatra é justamente conseguir voltar para a funcionalidade. Então, é tirar os sintomas, o quadro agudo, né, das crises, e sim devolver, quando possível, a funcionalidade ou mais próximo dessa funcionalidade. Certo. A sociedade precisa participar disso, inclusive a família, né, como o senhor bem ressaltou aqui. O senhor deseja fazer algum pedido à sociedade, ou mesmo à família, que realmente possa estar participando mais dessa ajuda, dessa acolhida às pessoas que fazem um tratamento com o psiquiatra, com essa acolhida toda com relação à necessidade psicológica? Sim. Fazer um chamado pela importância que se dá à saúde, que a gente deve dar à saúde mental. Acho que, na realidade, a gente não dá a importância que deveria à saúde mental, justamente até pelo que eu já falei, que é difícil, às vezes, diagnosticar ou a pessoa aceitar que ela tem algum comprometimento que é da ordem da emoção. Essa dificuldade. A família, volto a dizer, ela tem esse compromisso porque às vezes o paciente ele não reconhece isso. Quem vai reconhecer é o familiar
ou algum colega de trabalho que a pessoa ela não está bem, ela era de uma forma e ela está se apresentando de outra forma e trazendo prejuízos para ela. Nesse sentido, a pessoa ela vai indicar, né, o familiar, olha, eu acho que você precisa de ir num especialista, você não está bem, né? Lembrar que as doenças psiquiátricas, elas são doenças intensas e que elas causam distúrbios orgânicos, né? Porque é um desajuste biológico, não é um desajuste apenas da cabeça da pessoa, é o corpo inteiro, e o corpo inteiro vai ter prejuízos com isso, né? Lembrando que nós estamos num setor de tratamento oncológico, né? E muitos casos das pessoas desses chegaram nessa situação por desajustes na vida emocional. Por quê? A depressão, a ansiedade, ela causa um estresse oxidativo nas células que vão, muitas vezes, alterar o funcionamento de tecidos capazes realmente de desenvolver doenças crônicas graves, doenças inflamatórias, né, doenças tipo diabetes, doenças coronarianas e até mesmo o câncer. Né? Então, a gente poder identificar isso a tempo, a gente poder chegar neste momento e indicar um tratamento com um especialista é de fundamental importância, né? E aí entra o papel não só aqui da COM, mas da família, né? Porque o nosso tratamento é um tratamento em conjunto, né? As respostas elas não seriam tão boas igual eu vejo no consultório aqui, no ambulatório da COM, se a gente não tivesse esse suporte geral, tanto da equipe, né, dos outros profissionais, assistente social, psicólogos, né, dos próprios colegas oncologistas também, que já começam a entender, a falar mais disso, a identificar mais o problema, como também da interferência das famílias, né, da sociedade como um todo. A gente fez um convite para a família, para a sociedade. Agora eu gostaria que o senhor fizesse um convite para os pacientes e pessoas também que precisam fazer esse tratamento psiquiátrico e ainda não tomaram essa atitude, essa motivação de procurar um profissional da área. Então, pessoal, eu vou fazer um alerta, né? A doença mental, ela é uma doença que a gente tem que dar uma atenção para ela, pelo grau que eu já comentei de comprometimento que ela leva na vida da pessoa, né? Como um todo, do organismo dela como um todo. Eu destaquei recentemente a questão das doenças crônicas que podem estar associadas a essa evolução arrastada de doenças psiquiátricas, né? Mas também da questão da funcionalidade. Isso vai prejudicar o seu trabalho, a sua vida, os seus estudos. Então é importante ater aos cuidados com a saúde mental, né? E é importante não só a questão de procurar um atendimento com um psiquiatra, um terapeuta, mas a gente também pensar nas condutas nossas de vida, né, que estão nos levando a esse prejuízo. Então, sim, tentar investir mais em tempos com a família, né, momentos de lazer, focar muito a qualidade de sono. É importante ter noites tranquilas de sono, tempo de sono, não é só dormir 5 horas, a gente precisa pelo menos de 6 horas, e isso é variável de cada pessoa, a gente precisa de 8 horas, 7 horas para reconstituir a questão mental e orgânica. Então, assim, são hábitos de vida saudáveis, né, que o médico sempre comenta quando vai numa consulta, e que é importante a gente destacar isso daí para os pacientes, lembrando que fazer esses hábitos saudáveis e procurar ajuda quando necessário. Não fique com a doença, né? Isso tem tratamento, né? Para muitos pacientes a gente consegue ter uma cura dos sintomas e alívio até imediato dos sintomas, né? Com o tratamento medicamentoso correto. Eu agradeço a presença do Dr. Fabrício Santiago, psiquiatra da COM. Pode voltar sempre, viu? Sim, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês e podendo esclarecer um pouco sobre a psiquiatria. Muito obrigado. Agradecemos também a audiência dos telespectadores do programa Mais Saúde da COM. Voltamos no sábado que vem. Até mais. Com sua ajuda, muito já se fez. Gratidão. E temos mais desafios. O Centro Oncológico da ACOM funciona a todo vapor. Já foram realizados mais de 20 mil atendimentos. O Centro Oncológico da ACOM melhorou e muito a vida da gente. Temos aqui os melhores profissionais e sem pagar nada por isso.
Com sua ajuda, o mamógrafo já foi adquirido. Nossa próxima meta é conseguir um tomógrafo e um ultrassom. Continue nos ajudando a vencer mais este desafio. Gratidão a você. Gratidão ao Centro-Oeste CAP.